Nós estamos conversando sobre o plebiscito de 11 de dezembro, que propõe a divisão do Estado do Pará. Conversamos há pouco com o deputado Megali, que defendeu o sim por Tapajós, e agora vamos conversar com o deputado Eliel Fortino sobre o não a Tapajós. Houve um sorteio antes e essa posição foi definida em sorteio. Deputado Eliel Fortino, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O senhor faz parte da frente contra Tapajós. Obrigado, Mauro. Eu queria agradecer essa oportunidade de expor nossos argumentos contra a divisão do Estado do Pará, especialmente contra a criação do Estado de Tapajós. E estou como vice-presidente desta frente, que é contra a criação do Estado de Tapajós. Agora, deputado Eliel, deve ser uma missão um pouco difícil, porque nós querendo ou não, há uma certa simpatia pela criação do Tapajós. Eu não vejo da mesma forma pela criação do Carajás, eu diria. Mas pela criação do Tapajós, como o deputado Megali falou, é algo muito antigo e realmente tem um bloqueio logístico, realmente a gente não conhece o outro lado do estado e assim por diante. O senhor não está encontrando essa dificuldade? Nós temos que primeiro esclarecer a população sobre essa divisão, que ela vai ser extremamente perniciosa ao Estado do Pará. Primeiro, eu acho que os limites que foram traçados para a divisão são limites imorais, visto que Tapajós ficará com 60% do território paraense atual, enquanto o Carajás ficará com 25%, ficando o Pará apenas com 17%. O senhor sabe quais os critérios que levaram a essa? Na verdade, os critérios que a Constituição ela determina são apenas critérios políticos. Não houve nenhum estudo de viabilidade econômica, nenhum estudo de demografia. E vejo muito preocupante, porque um dos argumentos que se utiliza para dividir o Estado do Pará é que o Pará é muito grande e que, devido a isso, tem dificuldades para ser administrado. Ao passo que está se criando um Estado, se quer criar um Estado com 60% do território paraense. Hoje, se Tapajós já seria criado já com uma terceira unidade da Federação Brasileira, com mais de 700 mil quilômetros quadrados, o próprio Carajás já seria o nono da Federação Brasileira. Portanto, estamos a criar dois estados que estarão entre os 10 de maior área territorial. Portanto, esse argumento já não consegue ser utilizado. Agora, deputado Faustino, nós temos que concordar que houve um certo esquecimento com referência ao oeste do Pará. Há dificuldades de ordem de infraestrutura, de logística. Acredito que o diagnóstico das causas que se quer a separação são perfeitamente legítimas, mas são causas que não ocorrem só no Tapajós. Nós temos um município na Ilha do Marajó que tem baixos IDHs. Nós temos problemas na região nordeste do Pará. Nós temos problemas na Baixo Tocantins, que são próximos da capital. Portanto, esse argumento em relação à distância, ao se criar Tapajós, você vai ficar com um Novo Progresso distante 800 quilômetros da capital, que é Santarém. Você está juntando dois projetos que eram díspares, que seria Tapajós, que inicialmente seria criado com 20 municípios, e o Xingu, que seria criado com 5 municípios. Você juntou, aumentaram mais 2 municípios, você está aí com 27 municípios. Se diz que é para aumentar a representação parlamentar, mas o que acontece? Se você pegar dos 41 deputados estaduais hoje, 12 deputados estaduais estão na frente a favor da criação de Tapajós. Portanto, não há uma subrepresentação parlamentar. Quando se fala que o Norte precisa que se crie mais Estado para aumentar a sua representação, também não é verdade. Nós temos hoje no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, somado 73% do Senado Federal. Na Câmara Federal nós temos 513 deputados. Nessas 3 regiões nós temos 257 deputados federais. Há uma necessidade, sim, que com essa discussão do plebiscito, com essa discussão que nós estamos travando em relação a Tapajós e a Carajás, que primeiro que isso não é contra a população de Tapajós, não é contra a população de Carajás, em relação a esse modelo que está sendo proposto. Agora, deputado, a representação federal seria muito maior da região, sem sombra de dúvida. O número de deputados federais aumentaria, o número de senadores aumentaria. Não teria uma representação Isso não maior. Significa, naturalmente, que nós teríamos condições de melhorar a região. Porque no Sim, momento que você cria 2 estados novos, eles não passam a ser parceiros, eles já passam a trabalhar concorrentemente. Se for olhar hoje, nós não temos a Copa do Mundo aqui no estado do Pará, a Copa do Mundo foi para o Amazonas. Nós não temos o Porto de Itaqui no Pará, o Porto de Itaqui foi para o Maranhão. Nós gostaríamos perfeitamente que houvesse essa unidade. O que nós temos que alterar no Brasil é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo ele acaba beneficiando regiões do Sul e do Sudeste em detrimento da nossa região. Hoje nós somos produtores de energia, só que o ICMS ele incide sobre o consumo na distribuição. Então nós temos que ter um meio termo para que o Estado produtor de energia ele também ganhe com a produção de energia. Nós temos uma lei Candir que tem sido perniciosa ao Estado do Pará. Mas será que a solução é acabar com a Lei Candir ou colocar um gatilho na Lei Candir que permita que toda vez que aquele grupo econômico que é exportador de minério, que
que são commodities no mercado internacional, que ela atinja um preço alto, o Estado passa a ganhar em cima disso. A Lei Candir foi feita para proteger justamente esse comércio, para tornar competitivo. Mas o que nós temos visto, na verdade, que a população ela está sendo prejudicada não é em Tapajós, não é em Carajás, é no todo o estado do Pará, porque nós temos que reequilibrar esse pacto, nós temos que, em vez de estar lutando para nos dividir, nós temos que nos lutar para que o governo central possa repartir esse bolo. A Constituição de 88, o que foi que ela fez com o Brasil? Ela deu mais autonomia aos municípios, mas essa autonomia que deu mais atribuições aos municípios, não houve uma contrapartida de receitas. Deputado, em termos de empolgação, nós estamos vendo que tanto no oeste quanto no sul do Pará há uma empolgação festiva, inclusive, sobre o plebiscito. Não se encontra isso no Pará remanescente, sem sombra de dúvida. Talvez este seja a maior dificuldade, e a tendência é que nós tenhamos um índice de abstenção muito grande, né? E com isso pode até favorecer a divisão. O que as frentes pretendem fazer para reverter esse quadro, para engajar a população do Pará remanescente na campanha? Nós iremos aproveitar naturalmente, Mauro, o horário eleitoral que vai ser destinado à campanha. Nós estamos fazendo também já diversas manifestações populares dos municípios que compõem o Pará remanescente. Dentro do Pará remanescente, do Pará que seria dito como ficaria numa área constante a ser separada em relação a Tapajós e Carajás, está 65% do eleitorado. Inclusive, isso é um dado, Mauro, que nós estivemos no TSE e que quem fez esse traçado para Tapajós e fez o traçado para Carajás também não queria que a população do Pará todo participasse. Sim, tentaram várias vezes isso. Mas nós conseguimos, e o TSE teve essa visão que a área diretamente interessada também é aquela que está perdendo. E o retalhamento do Estado do Pará vai ter que ser votado por toda a população do Estado. Agora, sem dúvida, a pré-campanha não levou vantagem, né? Por serem duas perguntas, por evitar que seja uma campanha só dos outros dois estados, até agora não está levando vantagem. Mas até que ponto vai levar tanta vantagem se eu não vejo engajamento da população? Eu vou lhe dar um dado aqui, Mauro. Nós fizemos só agora, em algumas campanhas que nós fizemos de adesivagem de carros, faltou material para que a gente pudesse fazer essa distribuição. E no momento em que a gente utiliza também as redes sociais e faz essa campanha, essa massificação, e o tema, a proximidade do mês de dezembro, ela vai ganhando muito mais discussão, e hoje isso está sendo discutido dentro das câmaras municipais, dentro dos poderes políticos constituídos dentro do Estado do Pará, naturalmente que vai haver um envolvimento maior da população. E o que nós temos que levar é uma linguagem simples para a população. Porque essa história de dizer que nós vamos votar uma coisa agora, um Pará do tamanho de 17%, Tapajós com 60%, e depois dizer que isso pode ser alterado por uma lei complementar, é claro que isso não vai poder. Porque decidido, se a população vai opinar, qual vai ser a legitimidade de alterar isso? Que o Congresso tem coragem de se contrapor uma decisão do eleitorado? Não, a coragem não há legitimidade. E o Congresso dispôs para que a gente pudesse utilizar o plebiscito como uma arma constitucional e legal para ouvir a população. Naturalmente que eu não acredito nisso, e que se está sendo colocado hoje para frente que é a favor de Tapajós, que isso poderá ser alterado para menor, eles estão conscientes que o retalhamento que foi feito no Estado do Pará, o tamanho de Tapajós, ele não condiz com a realidade e não houve estudo de viabilidade econômica e financeira. Para você ter uma ideia, hoje Tapajós, 51% do seu PIB... A divisão, o mais prejudicado seria Tapajós. Se houvesse a divisão geral. O mais prejudicado é o Pará. Porque 51% do PIB de Tapajós já estaria para a máquina de custeio. Sim. Já pensou quanto custa isso para a população? O Pará remanescente ficaria proporcionalmente até mais rico, né? O Pará remanescente, essa questão de dizer que há estudo que diz que o Pará ficaria mais rico, eu também não concordo. Já há estudo do ISDESP que mostra que será extremamente danoso ao Pará essa separação. Você está diminuindo a área territorial, você está diminuindo a receita, você está diminuindo a riqueza, e como é que isso poderá melhorar a política pública, como de que forma que isso pode melhorar a situação do Estado do Pará. Os maiores estados do norte do país são os que têm o melhor PIB. Os maiores estados são Amazonas e Pará. Os outros estados estão entre os 6 piores PIB do Brasil. Os outros 5 estados estão entre os 6 piores. Apenas agrega a essa conta o Piauí. Se for ver hoje uma comparação com os Estados Unidos, que se diz que tamanho não influencia. A Califórnia é o mais desenvolvido, é o maior. Califórnia é o mais desenvolvido, é o terceiro maior estado. O Texas, o segundo maior desenvolvido, é o segundo maior estado. Portanto,
Portanto, não há, na verdade,